Eu tenho parado pra ouvir minha ansiedade e, sinceramente, é um negócio muito louco, cara. Que bagulho louco, mano. Porque é confuso, é complexo. A gente é complexo, a gente é confuso às vezes. E a gente não tem muito conhecimento, né? Mas eu tô chegando à conclusão de que eu estou chegando à conclusão de que a minha ansiedade são vários motivos. Primeiro motivo é que quando eu fico ansioso perto de pessoas, em circunstâncias, algumas circunstâncias às vezes são simples. Aquela ansiedade é uma defesa do meu sistema nervoso. Então, toda vez que eu estou em uma circunstância, por mais simples que ela pareça, isso pode gerar uma ansiedade em mim. E é o meu sistema nervoso, mano, refletindo sobre aquilo, velho. E eu tô quebrando uma crença limitante também de tipo assim, porque antigamente, quando eu sentia ansiedade, eu pensava que eu tava falhando. Assim, tipo, eu tô falhando, sabe? Meu valor diminuía, sabe? E meu valor não tá na ansiedade, não tá no externo. Isso tem feito muito sentido pra mim, cara, entender os motivos da minha ansiedade e parar de quebrar essa crença limitante de que a ansiedade me define, sabe? Mas é algo que tem me ajudado muito porque você começa a entender uma história, né? Que história? A história por a história de ser quem você é, mano. A história é a sua história. O porquê que você é desse jeito, por que que você reage desse jeito, por que que eu reajo desse jeito, né? E quando você começa a entender mais sobre si mesmo, cara, você relaxa um pouco mais, né? É bom entender mais sobre si mesmo, é bom saber mais sobre si mesmo. Então não é que eu tô falhando quando eu sinto ansiedade. É apenas o meu sistema nervoso que diz que aquilo é uma situação perigosa, quando na verdade às vezes não é uma situação perigosa, mas o meu sistema nervoso interpreta isso. Então ele reage, né, a uma defesa. Aí ele reage através dessa emoção. Opa, é perigoso. E daí o sistema nervoso tem a tendência de assumir o controle. E daí o que que ele faz? Pô, é perigoso. Então se reprime, se retrai. Não seja você. É assim que eu aprendi, né? E talvez alguém que pode estar assistindo esse vídeo, talvez você também aprendeu assim, o seu sistema nervoso também, talvez aprendeu desse jeito, né? E coisas simples, às vezes, se expressar, se expressar, sabe? Mostrar quem você é, ser autêntico, ser genuíno, poucas preocupações, nenhuma preocupação, apenas simplesmente ser. Seja com um ambiente com homens, com mulheres, qualquer tipo de contexto. Às vezes não é um contexto perigoso, mas a sua mente, o seu sistema nervoso, ele interpreta assim. Por que que ele interpreta assim, né?
Aí entra o autoconhecimento. Aí você entende, pô, então, beleza, então tem uma parte de mim que tenta me proteger. E ele aprendeu dessa forma a me proteger. Principalmente quando eu quero ser eu. Quando eu quero falar, quando eu quero me expressar, quando eu quero me soltar, quando eu quero conversar. Aí que o sistema nervoso vem. Opa, faz isso não, isso é perigoso. Aí você começa a pensar, pô, mano, então quando eu quero me expressar, quando eu quero falar, quando eu quero ser mais genuíno, mais autêntico, o meu sistema entra em ação para me reprimir, para me puxar para trás, para me proteger, né? Então é um amor próprio. Olha o tanto que a gente se ama, né? Olha o tanto que eu me amo, né? Meu sistema nervoso tenta me proteger e ele aprendeu dessa forma. Porém, quando a gente cresce, cara, a gente quer quebrar isso, né? Porque às vezes isso já não cabe mais, né? Essa armadura, que eu acho que é isso, tendo estudado o que eu tenho estudando, parando para entender, né, mais sobre mim mesmo, eu venho percebendo que é isso que as pessoas chamam de falso eu, né? Na verdade, foi o eu que foi construído para sobreviver. Esse é o falso eu. E ele controla a nossa vida, né? Que é esse instinto de sobrevivência. Mas quando a gente começa a crescer e a nos tornarmos mais conscientes, começa a ficar pequeno, então a gente começa a sofrer, a gente começa a sentir dor. E essa dor é bom, esse desconforto é bom, porque é o seu ser querendo romper, romper a casca, é o nosso ser querendo romper a casca, cara. Sabe? Querendo se expandir, querendo ser completo, sabe? Não apenas querer mostrar uma imagem, um pedaço de quem você é, porque aquele pedaço é aceito, aquele pedaço que você mostra é aceito. Não, mano. A gente quer se mostrar, a gente quer ser inteiro, a gente quer ser completo. A gente quer ser luz e quer ser sombra. Mas o nosso sistema nervoso, ele puxa a gente para trás para nos proteger. E esse é o falso eu. Então, nesses momentos de ansiedade, nesses momentos surge um contexto social. E às vezes você nota que se você permanecer ali, querendo se adaptar automaticamente, inconsciente, sendo movido, às vezes você não vai sentir tanta ansiedade assim. Mas agora no momento que você está desperto, que você está consciente, que você quer ser você, você começa a sentir muita ansiedade, porque o teu sistema nervoso está puxando de volta. E essa ansiedade é um bom sinal, então. Só que muitas das vezes a gente sente vontade de... Essa ansiedade dá medo. Ela coloca medo na gente, mano. Mas não é um medo. Ansiedade... Não, a gente tá interpretando errado. Né? A gente interpreta errado a ansiedade. Quando na verdade não. Você tá certo. A ansiedade é um sinal que tá certo. Esse é o caminho certo. Você tá vendo a ansiedade. A ansiedade é uma defesa do sistema nervoso. E ela surge geralmente em momentos quando você tá desperto, quando você quer romper a máscara que foi construída para sobreviver. Aí que surge a ansiedade. Né? Porque se você romper a máscara que você criou para sobreviver, você pode ser rejeitado. As pessoas podem não gostar de você. É um medo desgraçado. É o medo medonho. Porém, a gente não precisa mais que os outros gostem da gente. Ser rejeitado não define o nosso valor mais. A gente não precisa mais se enquadrar. A gente não precisa mais pertencer. A gente não precisa mais que ninguém goste da gente.
E às vezes entra um medo, né? Porque a gente tá acostumado a viver nessa identidade do falso eu, que é uma identidade que está limitada à autopreservação. Então, cara, não tem como viver uma vida plena se você está preso em uma identidade em que a função dela é te proteger, mas ela te protege de você, da vida. Ela protege você de viver a vida. Puta merda. Caralho, velho. A pampa sem caô, rap no tambor, cicatriz, tô aqui, paixão, catete laranjeira, tudo bom. E é isso, velho. E é isso. Mas toda vez que a gente sentir ansiedade, a gente precisa enxergar que é o velho com medo. É o falso eu, é o menino com medo. É o menino com medo do homem. E a gente precisa integrar as nossas sombras, porque existe uma parte da gente que a gente reprimiu. Cara, a nossa força. A nossa força, a nossa capacidade de dizer não, a nossa capacidade de mandar os outros tomar no cu, a nossa capacidade de matar um ser humano com as próprias mãos se necessário. Comer o coração da pessoa. Quer me matar? Eu vou te matar. Vou te matar primeiro que você me mate. Eu vou comer o seu coração. A gente reprimiu isso. A gente reprimiu isso, cara. Pra querer se enquadrar. Essa. Né? Por questões de sobrevivência. Às vezes, onde a gente vivia, quando a gente era criança, a gente não tinha liberdade pra ser quem a gente era, realmente era. Né? Mas agora a gente não tá mais lá. A gente precisa romper essa identidade. Né? E isso tem desafios, porque a ansiedade a gente começa a interpretar ela como, porra, a ansiedade não me deixa eu ser quem eu sou, a ansiedade não me atrapalha, porque isso, a ansiedade tá... Se você começar a entender, a gente começar a entender, a gente começa a entender o porquê da ansiedade. E na verdade a ansiedade, cara, significa que você tá certo, você tá incomodando a falsa identidade. Então ela se defende. Quando você começa a ser mais você, ela manda ansiedade e você interpreta errado. Não, então quer dizer que, porra, eu comecei a ser eu, mais autêntico, tô mais leve, tô mais espontâneo, e eu sinto ansiedade. Então quer dizer que eu não posso, eu tenho que me reprimir. Não, é mentira. É nesse momento que você tem que perceber, porra, eu tô sendo eu e o falso eu tá querendo me puxar de novo através da ansiedade. Ele tá querendo que eu fique com medo. Mas eu não vou ficar com medo. Eu vou ficar aqui mesmo com a ansiedade. E se surgir essa ansiedade e eu perder a minha consciência corporal, eu volto pra minha consciência corporal de novo. Porque nesses estados de luta ou fuga, o sistema nervoso vai tentar... Você vai tentar fugir pra mente. E você tem que ficar no corpo. Né? Então você foge pra mente, cara. E tá tudo bem. Volta pro corpo. Não corre da ansiedade. Tá tudo bem. O autoconhecimento, mano, é brutal, mas necessário. É só uma ideia, só compartilhando com vocês aqui, né? Que eu venho reparando em mim, mano, a minha ansiedade. Tem vários motivos, cara. Um desses motivos é o que eu já falei, né? É o sistema nervoso, é uma defesa. E o outro motivo é falta de integração. Falta de integração. De integrar a sombra. Né? Porque você tá saindo de você mesmo. O falso eu tá comandando. Então, a partir do momento quando a gente começa a integrar mais nossa sombra, voltar mais pro corpo, o sistema nervoso começa a relaxar. Ele começa a acostumar, mas isso é um processo.
Tchau.